dia, meus irmãos, bom dia. Convido a todos a se sentarem, tomarem os vossos lugares. Vamos começar o culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Fazermos juntos a leitura deste salmo. Vamos ler juntos? Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. Damos graças ao Senhor de todo o nosso coração, na reunião dos justos, aqueles em quem o Senhor trouxe nessa manhã. E juntos vamos celebrar ao Senhor, a esse que será louvado para sempre, aquele cujos seus preceitos estão estabelecidos para a eternidade. E é esse Deus que nós vamos louvar nessa manhã. Queria convidá-los a sentar ainda mais uma vez e, em oração silenciosa, colocar o seu coração diante do Senhor. Enquanto ouvimos este prelúdio, que seja um momento de colocar o seu coração diante de Deus. Colocar o seu coração diante do Senhor, dando graças, trazendo à memória todos os seus feitos, trazendo à memória tudo aquilo que Ele fez por nós.
desejar, e se quiser, e se puder, ficar de pé, mais uma vez, para louvarmos ao Senhor e engrandecermos ao Deus que adoramos, que é aquele que criou todas as coisas. Sua palavra reina com autoridade. Deus, a quem os ventos obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como o Deus que adoramos, todo-poderoso, soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos e derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei.
Graças a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque o teu amor nos constrange, o teu amor nos alcança, a tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui hoje pelo seu amor, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque temos o privilégio, temos a oportunidade de erguermos as nossas vozes, de cantarmos louvores ao Senhor, porque o Senhor um dia nos amou primeiro. Nós te louvamos, ó Pai, entregamos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de todo o louvor. Nós te louvamos porque não há outro como tu, Senhor. O Senhor é exaltado sobre todas as coisas, sobre todos, ó Pai. E nessa manhã nós estamos aqui para declarar que o Senhor é grande. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos juntos dizer que queremos engrandecer o nome do Senhor. queremos o teu nome engrandecer.
Feche seus olhos e cante ao Senhor. E muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, grande, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, só as vozes engrandecendo ao nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O Senhor é grande, a tua igreja declara que tu és grande acima de todas as coisas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
nós te agradecemos acima de todas as coisas. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor seja grande na nossa vida. Seja grande, Senhor, nessa comunidade. Seja grande, Senhor, acima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos desafios dos nossos dias, do nosso pecado. Seja grande, Senhor, revela a tua grandeza na minha vida, na vida dos nossos irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que ainda vão conhecer a tua palavra, Senhor, e vão ter um encontro contigo. Que acima de tudo o Senhor seja grande nas nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, e te engrandecemos. Gostaria de convidá-los a sentar. Nós ainda vamos cantar mais uma canção. E enquanto lembramos sobre a preciosa graça que nos alcançou, se você desejar ofertar ao Senhor, pode fazê-lo, se ficar confortável para isso. E enquanto isso, que no seu coração a sua gratidão também seja expressa em palavras e em oração pela preciosa graça que nos alcançou. resgatou meu
Salvador, misericórdia trouxe a mim, eterno amor, perdão sem fim. Senhor nosso Deus, nosso bom e eterno Pai, obrigado, ó Deus, pelo privilégio da vida. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja aqui reunida, Senhor, ávida de te adorar, Senhor, e de reconhecer que só tu és Deus e não há outro, Pai Santo, Pai amado. Obrigado, ó Deus, também pelas ofertas aqui levantadas, Senhor, que a tua igreja deu, ó Pai. E que sirva, Senhor, por trabalho da tua igreja, que seja o teu Espírito a conduzir, Senhor, quem vai gerir as mesmas, Pai Santo. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus, ó Senhor. Privilégio este que surgiu por meio de Jesus Cristo, Senhor, que derramou o seu sangue, ó Deus, e nos livrou do pecado, Senhor. E a nossa oração neste momento é que o Senhor, que o teu Espírito esteja sobre nós, ó Pai, esteja sobre cada alma que aqui se encontra, jovens, crianças, mais velhos, Senhor, para que sejamos transformados, Senhor, para que sejamos luz neste mundo de trevas, Pai Santo. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Queremos orar também esta manhã por algumas necessidades que temos na congregação. Esta semana soubemos de uma empresa que está a falir ou faliu e mandou alguns dos seus trabalhadores, despediu alguns dos seus trabalhadores e alguns deles são membros da nossa igreja, são famílias da nossa igreja. Devemos orar para que realmente Deus possa providenciar um novo emprego para eles, não é? Então, e são vários os que estão na nossa igreja nestas condições, portanto vamos orar por isso. Também orar por aquilo que tem estado a acontecer no nosso meio. Ontem mesmo nós tivemos aqui uma formação para o dia 26, que é o dia em que se dará aquela grande campanha da Associação Billy Graham no Porto. Nossa igreja está profundamente envolvida, queremos realmente aproveitar esta oportunidade para levar os nossos familiares, os nossos amigos lá ao Porto, e por isso estamos neste processo de orar para que Deus realmente nos utilize também e que nós possamos ser um instrumento para permitir que outros ouçam a boa nova de Jesus. Lembrar também que nós precisamos de estar juntos uns com os outros para ajudar a resolver algumas dificuldades que vão surgindo na família, na igreja, e por isso sintam-se sintonizados também em estar perto uns dos outros e perceber que a nossa missão enquanto discípulos de Jesus não é só vir à igreja ao domingo, mas também estarmos juntos para ajudarmos mutuamente. Vamos orar também pelos mais novos. Vamos curvar as nossas cabeças nesta hora. Pai, Tu conheces a situação que algumas famílias estão a viver no que diz respeito a esta falta de emprego, esta surpresa que surgiu nas suas vidas. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu providencias novo emprego para estes, Senhor, e que eles possam alcançar a tranquilidade e o descanso que vem da parte do Senhor quando diz que nós devemos de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, ajuda-nos enquanto igreja a não ficarmos também somente a achar que tudo acontece sem que nós façamos nada. Ajuda-nos também a perceber qual é o nosso lugar no meio de todas as crises que acontecem na nossa vida, na vida dos outros. Ajuda-nos a sermos igreja, a estarmos próximos dos outros, a nos ajudarmos mutuamente, a podermos, Senhor, também estar prontos para perceber qual é o nosso lugar na vida dos outros. Ajuda-nos a conservar entre nós aquilo que Jesus nos pediu, a unidade do povo de Deus, daqueles que são chamados pelo Teu decreto, Senhor. Deus nosso, queremos também pedir que Tu abençoes este esforço que está a ser feito para que o Evangelho seja anunciado a muitas vidas novas, e nós Te pedimos, Senhor, que nos ajudes enquanto igreja a nos envolvermos nesse projeto
também permitindo que cada família possa, Senhor, estar este peso de sentir a necessidade de levar àquele lugar pessoas novas para ouvirem a boa nova de Jesus. Abençoa os mais novos, Senhor. Nós estamos a viver momentos difíceis neste mundo. Nós sabemos que as crianças estão a ser expostas a tantas coisas. Nós te pedimos que nós sejamos também parceiros do Senhor a anunciar as maravilhas da Tua palavra para estes corações novos, Senhor. Abençoa também os pais para que eles se empenhem a semear o amor de Deus nos corações dos seus filhos. Pai nosso, nós oramos pela situação no nosso mundo também e orar por aqueles que estão a sofrer de muitas formas por causa daquilo que é a atitude do ser humano que não compreende que o amor é a resposta de Deus para estes tempos, Senhor. Fica connosco enquanto estudamos a Tua palavra, que haja espaço no nosso coração para ouvir a Tua voz. É a oração que nós te fazemos, pedindo também tudo isto em nome de Jesus. Amém. Queremos continuar com este tópico do temor do Senhor. Eu não sei, irmãos, pensem numa coisa que vos faz falta. Está bem? Podem pensar numa coisa que vos faz falta? Uma só, não pensem em muitas, uma só. Já pensaram ou não? Então, se já pensaram nessa coisa, não precisam de responder, mas digam, essa coisa tem a ver com o vosso lar ou fora do lar? Isto é, essa coisa que vocês acham que faz falta tem a ver com a vossa família ou tem a ver com vocês pessoalmente ou tem a ver com alguma coisa exterior à família? Está bem? É óbvio, não vou pedir que vocês respondam nem que partilhem, mas quero com isso levar-vos àquilo que é o pensamento desta manhã quando queremos continuar a pensar no temor do Senhor. Nós vamos ver a presença do temor do Senhor em vários espaços da nossa própria vida. Começámos a última vez a falar sobre ele no contexto do lar e da família. E eu creio pessoalmente que é aí que o temor do Senhor deve começar. Aliás, ele deve começar dentro de nós, dentro dos nossos próprios corações. E nós vimos 3 aspectos que são mencionados em Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Eu não vou falar do Deuteronômio, falámos a última vez. Deuteronômio significa a segunda lei, não é? O próprio Moisés enervou-se ao ver o povo na condição em que estava e ele próprio partiu as tábuas da lei onde Deus tinha gravado com o seu próprio dedo. Há coisas que nós não conseguimos explicar, mas a graça do Senhor foi tal que foi reescrita uma nova lei. Aí se chama Deuteronômio, dupla lei, nómios. E é interessante porque não sei se alguém se tem sentido muito encorajado em ler o livro de Deuteronômio. Pode levantar o braço. Gostam muito do livro de Deuteronômio? Quem é que gosta muito do livro de Deuteronômio? Temos algumas pessoas, mas não muitas. Não é? Normalmente fugimos do livro de Deuteronômio, porque achamos que ele é um livro maçudo, fala sobre a lei de Deus que já não tem nada a ver connosco, etc, etc. E às vezes nós não lemos o livro de Deuteronômio. Mas é pena, porque é um livro muito precioso. E, meus irmãos, deixem-me só dizer, se puder ser ajudado, não está a funcionar aqui o comando. Ok. Lembram-se que houve 3 orientações que Deus deu ao povo lá no tempo em que o povo estava no deserto. Em primeiro lugar, ele diz, olha, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Eu referi um aspecto que é absolutamente importante para nós. Nós hoje cada vez damos mais importância ao corpo. Há apelos constantes para o exercício do corpo e o bem-estar do corpo. Constantemente nós somos desafiados e com isso não quer dizer que vocês não devam de cuidar do corpo. Às vezes alguns irmãos perguntam-me, então, qual é o exercício que o irmão está a fazer? Não é? Vai ao ginásio? Eu digo, não vou ao ginásio, neste momento não estou a fazer exercício nenhum, já fiz.
acho que fiz o exercício todo para o resto da minha vida. Portanto, está tudo aí, tudo certo. Não fiz exercício, não condeno quem faz exercícios físicos. Exercitar o corpo é importante. Mas sabem, é curioso que já lá atrás, Moisés deu uma instrução muito interessante. Porque ele disse, cuida bem de ti mesmo e cuida bem da tua alma. O grande problema dos nossos dias é o desequilíbrio da maneira como nós gerimos as coisas. Há, de facto, uma grande preocupação pela cultura do corpo, mas há menos preocupação pela cultura da alma. E, curiosamente, Moisés estava a dar essa instrução ao povo já há muitos séculos lá atrás. Ele sabia que esta conjugação entre o exercício daquilo que é físico e o exercício da própria alma é fundamental para que nós possamos colher o bem-estar. O bem-estar desenvolve-se quando nós somos capazes de alimentar as diferentes áreas da nossa própria vida. Não quero gastar tempo aqui porque já lá fomos, já falámos sobre isto. Se puderem ir passando, uma vez que eu não posso, agradecia, está bem? Lembra-te das bênçãos de Deus. Foi a segunda instrução que Ele deu. E em terceiro lugar, nós sabemos que também o Senhor deu instruções para que eles pudessem contar aos outros acerca das maravilhas da lei de Deus. Então eu vou pedir que quem está ali me possa acompanhar, uma vez que eu gastei horas a preparar estes slides. Já está? Ok? Muito bem, obrigado. Então, ensina as bênçãos de Deus e, repara, Ele diz para ensinarmos aos filhos e aos netos. Falámos sobre isto, irmãos. Nós às vezes não percebemos que temos nas nossas mãos o poder de transformar vidas. Nós às vezes não nos apercebemos que os valores de Deus é isso que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Nós estamos tão envolvidos com tanta cultura que chega às nossas vidas, tantos apelos e desafios que chegam às nossas vidas, que às vezes nós desprezamos aquilo que na verdade tem mais poder. O apóstolo Paulo já dizia que o Evangelho é o dinamite de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes nós achamos que o Evangelho realmente teve o lugar de nos fazer perceber a necessidade que nós tínhamos de um Salvador. Mas às vezes nós nos vamos esquecendo do poder desse Evangelho para a transformação daquilo que é o dia-a-dia das nossas próprias vidas. E às vezes nós olhamos para estas três coisas e dizemos, não há dúvida, eu concordo com isso. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que nós temos que hoje olhar para aquilo que é a instrução do Senhor acerca do ensino a partir do lar. O lar é hoje o lugar do refúgio. Já não sei se é mais. Infelizmente, hoje, nós sabemos que dentro da família, no lar, no espaço restrito de cada um de nós, acontece tanta coisa triste. Nós encontramos hoje a família completamente dividida, encontramos hoje a família em crise, e nós às vezes não percebemos que o lar continua a ser, ou deverá continuar a ser, aquilo que é para nós o lugar do refúgio, o lugar do encontro. E é interessante, meus irmãos, que quero levar-vos à leitura hoje de capítulo 6, verso 1 a 5 de Deuteronômio. Começámos no capítulo 4, hoje quero levar-vos ao capítulo 6, verso 1 até ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízes que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem para que os cumprisses na terra e para que passes a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ao Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas próprias portas. É interessante, meus irmãos, a forma como o Senhor nos instrui a nós podermos estar prontos para desenvolver e semear o temor do Senhor,
no contexto mais restrito em que nós nos encontramos. Eu não sei o que é o lar para ti. Não sei o que é a família para ti. Eu não sei exatamente qual é o valor que tu dás às pessoas que habitam o mesmo espaço que tu. Eu não sei exatamente como é que tu lidas e tratas com as pessoas que Deus trouxe para a tua própria vida. A verdade é que a palavra de Deus nos instrui que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Nunca, naquilo que é a perspectiva de Deus, o outro está fora de mim. Na perspectiva de Deus, o outro tem um lugar importantíssimo na minha vida. O outro não pode existir sem eu mesmo e eu mesmo não posso existir sem o outro. Deus, eu e os outros. Deus, os outros e eu. E sabem, uma das coisas que às vezes nós não conseguimos compreender é porque não entendemos como é que é possível nós lidarmos tão mal com as pessoas que Deus traz para a nossa própria vida. Como é que é possível nós ferirmos as pessoas que Deus, na verdade, coloca como parte de nós mesmos? Cada vez nós percebemos que a família lida mal consigo própria. Cada vez nós encontramos desequilíbrios do ponto de vista daquilo que é o exercício pleno do lugar da família na própria sociedade e também na igreja. Às vezes fico a perguntar a mim mesmo, se Deus me deu a graça de ter na minha família pessoas como a minha esposa e os meus filhos, como é que é possível nós lidarmos tão mal com as pessoas que Deus traz para a nossa vida? Porquê é que as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos ou os nossos pais são aquelas pessoas que nós mais agredimos do ponto de vista das palavras, das atitudes, dos gestos, etc. Não faz sentido. Como é que tu passas tanto tempo a habitar o mesmo espaço e às vezes não consegues praticar o amor que Deus traz para a tua própria vida? Ensinar o temor do Senhor a partir do lar é uma das grandes instruções que a palavra de Deus nos dá. E sabem, Deus quis que o lar fosse a escola para os filhos da nação de Israel dos tempos passados. Eu não sei se tu acreditas na escola do nosso tempo. Também não tem grande jeito, tens que acreditar. Não sei se sabes o que é que tem acontecido nos últimos anos ao nível daquilo que é o espaço escola. Na verdade, nós encontramos hoje grandes dificuldades que os nossos filhos vivem no contexto escolar. Os nossos filhos e os nossos netos. A escola hoje não é mais a resposta que os pais esperam. E eu gostava que o Estado ouvisse isto, que os governantes ouvissem isto. Porque isto não é um apelo meu, isto é uma realidade que nós encontramos nos nossos dias e vocês, pais, sabem muito bem qual é o espaço que a escola ocupa hoje na vida dos vossos filhos. Se vocês são filhos de Deus, salvos, discípulos de Cristo, e vocês acham que a escola ocupa o lugar que vocês devem ter na vida dos vossos próprios filhos e no coração dos vossos filhos, eu digo, cuidado com isso. Muito cuidado quando nós, enquanto pais cristãos, transferimos para a escola o lugar que nós devemos ocupar. E também quero dizer-vos o seguinte, é triste quando pais transferem para a igreja o espaço que eles próprios devem ocupar na vida dos seus próprios filhos. Pastorear o coração não é para todos, mas infelizmente há muitos que estão a pastorear o coração dos nossos filhos que não deviam pastorear. Por isso, quando nós estamos a falar nos nossos dias acerca desta problemática, nós estamos a dizer que a coisa é complicada. O Estado quer que os nossos filhos sejam propriedade sua. As escolas querem tomar conta do pensamento dos nossos filhos. E, meus irmãos, aqui não me interessa a índole política, não me interessa nada disso. O que me interessa é a realidade do que está a acontecer à nossa volta. Nós, enquanto pais cristãos, temos que abrir os olhos para nós percebermos que, de acordo com Deus, realmente o lar tem que ser a primeira escola. E ela não começa
nem se esgota apenas quando os nossos filhos deixam de ser pequenos. A escola continua sempre, o lar continua sempre a ser a escola para a vida, a escola para o exercício do amor, a escola para o exercício da interação entre as pessoas. Nós temos que deixar de desculpar-nos acerca da dificuldade de vivermos a sociedade dos nossos dias para nós valorizarmos mais aquilo que na verdade é nosso. O único espaço que nós temos verdadeiramente é o espaço do lar, e mesmo esse está-nos a querer ser roubado. O único espaço verdadeiramente nosso, do ponto de vista da interação entre as pessoas, que realmente Deus juntou, é o lar. E nós estamos a deixar que o lar seja invadido de muita maneira e que o lar deixe de ser o único lugar que na verdade nos pertence. Por isso, reparem que o texto nos diz que o lar é a escola para os filhos de Deus. Quando nós percorremos aquilo que é as várias instruções que nos são dadas aqui neste capítulo, nós percebemos que há 3 modelos de ensino que Deus ensina, quer que os pais pratiquem. O primeiro é chamado o ensino informal. Se vocês lerem no versículo 7 até ao versículo 10, está a ser explicado o que nós, enquanto pais, ou nós, enquanto educadores, devemos fazer com os mais novos. A partir do lar, no centro do lar, de forma informal, o Senhor diz: inculca isso aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O primeiro grande modelo de ensino que Deus quer que seja praticado na família é este. E este modelo de ensino informal está a dizer-nos que não existe um tempo para Deus. Todos os tempos são dele. Às vezes nós ficamos felizes quando lá em nossa casa é possível juntar a família à volta da palavra, ler e orar um bocadinho antes de ir para a cama. Nós ficamos felizes quando isso acontece. Mas isso é uma réstia do que devia acontecer. Porque, na verdade, não existe um tempo específico para Deus no lar. O lar é Deus. Deus é o lar. Repara que o texto diz que tu deverás inculcar. Inculcar é uma palavra que às vezes é mal entendida. E significa moldar. Significa que tu deves criar a oportunidade para que os ensinamentos do Senhor sejam moldados ao caráter e à vida dos teus filhos. E diz o texto lá de uma forma muito clara, que tu deves falar de Deus quando estás assentado em tua casa, quando andas pelo caminho, e sabem que o povo de Israel não se sentava nos carros dos nossos dias, eles caminhavam, e enquanto caminhavam, diz o texto que até nessa altura era lugar para falar de Deus. Levantando-te, deitando-te, em qualquer texto, em qualquer tempo. O grande problema dos nossos dias é que a sociedade ensinou-nos a fragmentar o tempo. E nós às vezes achamos que por causa dessa fragmentação do tempo, há um tempo que pertence a Deus. Quando afinal de contas, tudo pertence a Ele. O tempo do nosso emprego, o tempo do patrão, como nós dizemos, também é de Deus em primeiro lugar. Não existe uma fragmentação de tempo no que diz respeito aos valores de Deus. E sabem porquê? Porque os valores de Deus são eternos. E aquilo que é eterno não se dissolve no tempo. O grande problema muitas vezes é nós estarmos tão preocupados em fragmentar o tempo que a eternidade perde-se no tempo. E nós andamos baralhados com tudo isto. Quando afinal de contas, os valores eternos, gente jovem e gente mais velha, os valores eternos, eles estão impregnados no nosso tempo. Não saber usar o tempo significa não dar valor ao que é eterno. Por isso, é muito interessante o que é que o Senhor Deus diz. Nós devemos perceber que todo o tempo é tempo de Deus. E a nossa casa e o nosso lar, diz o texto lá, que inclusivamente, como acontece ainda hoje, os judeus conservam certos hábitos que vêm exatamente deste momento. Diz o texto que tudo o que tem a ver com os valores de Deus deve ser colocado diante dos nossos olhos. Escreve nos umbrais das tuas portas.
Inclusivamente mete isso como sinal, como testeira diante dos teus olhos. O grande problema hoje é que nós estamos com uma cultura de imagem diante dos nossos olhos tão voltada para aquilo que são as coisas que nós esquecemos de Deus no nosso tempo. Hoje, se percebermos a atração que é feita para aquilo que nós devemos olhar, é tanta e tão variada que nós já não temos hoje Deus diante dos nossos olhos, mas devia de estar. O povo de Israel, são instruções do Senhor, sabe que para Deus não ser esquecido, Ele tem que estar diante de nós. E nós temos que aprender a viver o tempo encaixado na eternidade e não procurar momentos da eternidade e encaixá-los no tempo. Este tem sido o problema dos nossos dias. Nós não percebemos que o potencial do lar é um potencial fundamental para pais e filhos, maridos e esposas perceberem que o lar é aquilo que ainda temos, que nos dá a oportunidade de nós desenvolvermos o caráter de Deus nas nossas próprias vidas. E mesmo assim, há quem nos queira tirar até esse espaço. E nós próprios deixamos que o nosso lar seja invadido de muitas maneiras para nos tirar Deus. Antigamente, há uns anos atrás, falava-se muito sobre o poder da televisão. E creiam, muitos evangélicos até se dividiam à volta da televisão. Alguns até achavam que era pecado ter televisão em casa. Eu, por acaso, sou fruto de uma geração muito bonita de líderes que me ensinaram uma coisa muito bonita. É porque, aqui mais ou menos há uns 60 anos atrás, a nossa igreja tinha televisão. É curioso. Não havia mais nenhuma igreja no país que tivesse televisão. Era a preto e branco, claro, não era a cores. Não é? Mas sabem, é curioso. Os jovens tinham televisão na igreja. E eu acho que aprendi a usar a televisão exatamente por isso. Nós jogávamos xadrez na nossa igreja. Xadrez era um jogo que os evangélicos... Damas. Ainda hoje algumas pessoas têm problemas com as damas, não é? Naquela altura, jogava-se futebol num espaço restrito que havia lá atrás. Tantos vidros que nós partimos. Eu nunca recebi, a minha mãe nunca recebeu a conta do vidro partido lá em casa. Nunca nenhum diácono, mesmo aqueles caretas, como se costuma dizer, os diáconos são caretas, não é? Não tirando os que nós temos aqui, mas nenhum deles é, mas nenhum deles apresentou a conta aos pais. Meus irmãos, nós às vezes temos que fazer da igreja o reflexo do nosso lar. O problema é que os nossos lares, tantas vezes, nem sequer são o reflexo dos valores eternos. Eu quero chamar a atenção para a necessidade daquilo que estamos a dizer hoje, porque às vezes nós olhamos para fora e dizemos, a família está em crise, olhamos para a sociedade e dizemos que tudo está mal, e às vezes não somos capazes de olhar bem para dentro e perceber que as coisas também estão mal dentro do nosso próprio lar. E quando a crise não está lá, provavelmente ela vai aparecer se os valores de Deus não forem desenvolvidos dentro da família. Pode ser uma questão de tempo, mas quando nós não valorizamos os valores de Deus que estão expressos na sua palavra, mais tarde ou mais cedo a crise familiar aparece. É só uma questão de tempo. Porque a única coisa que pode combater efetivamente aquilo que é a dificuldade que nós temos à volta do pecado e tudo o que é os vícios dos nossos tempos, a única coisa é nós conseguirmos trazer para a realidade presente das nossas vidas os valores de Deus. E todos nós, enquanto família, precisamos de supervalorizar aquilo que é a instrução do Senhor, porque ela não está desatualizada. Ela continua em vigor. Isto é o primeiro modelo que Deus nos dá. Ensina os teus filhos, desenvolve o relacionamento comigo, diz Deus, em todo o tempo. Portanto, se conseguires um tempo para Deus lá com a tua família, nós dizemos, é bom, ficamos todos contentes, mas eu quero destituir isso. Porque lembra-te, mesmo quando tu, jovem, estás a jogar os jogos lá em tua casa, no teu quarto, esse tempo é de Deus. Mesmo quando os adultos estão efetivamente envolvidos com as suas próprias coisas dentro do lar, esse tempo é de Deus. E sabem,
às vezes, assim como nós roubamos o tempo a Deus, roubamos o tempo uns aos outros. É outro grande problema no lar. É quando às vezes nós conseguimos estar presencialmente uns com os outros, mas estamos a comunicar com pessoas que estão à distância de nós. Esse é o outro problema. A comunicação dentro da família deixou de existir. Hoje, com estas ferramentas que chegam às nossas mãos com facilidade, e não importa se custou 1000 euros ou se custou apenas 30 euros, esse instrumento que nós temos nas nossas mãos tem que ser dominado. E às vezes nós nem na igreja conseguimos dominá-lo, o que começa a ser uma coisa ainda mais grave. Esse instrumento é um instrumento que afasta as pessoas em vez de aproximá-las. Às vezes as pessoas estão em casa, próximos fisicamente, até ao lado uns dos outros, e negam-se a conseguir comunicar com a pessoa que está ao seu lado, porque estão a comunicar com pessoas que estão à distância. E isso às vezes é covardia nossa. É quando nós não queremos dialogar, porque é mais fácil nós nos ocuparmos com coisas mais suaves. Às vezes há famílias que não querem lidar com os problemas porque é mais fácil escondê-los à distância. Então, não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de um problema sério. O exercício do temor do Senhor tem que ser praticado a partir do lar, em primeiro lugar. E nós temos que todos rever como é a nossa família. Temos que rever como é que nós nos comunicamos dentro da casa. O lar é o primeiro lugar onde Deus efetivamente deve habitar, porque Ele deve habitar dentro de cada pessoa do seu lar. Então, meus irmãos, quero chamar a atenção, não é só para os pais, porque a família somos todos. A família é um exercício pleno da atividade de todos os seus membros. A família não é eu ficar à espera que os outros me sirvam. A família não significa que o meu pai tem que aprender para me ensinar. Significa que tu podes chegar ao ensino também. E muitas vezes até seria bonito se os próprios filhos lembrassem os pais daquilo que eles esquecem. Filhos, lembrem os vossos pais. Olha, hoje não temos tido um tempo juntos. Porque é o exercício pleno da família que no fundo acontece. Outra coisa muito importante, meus irmãos, é que se nós não criamos condições dentro do nosso lar para que nós nos sintamos bem, provavelmente nós vamos encontrar um outro espaço fora. Um dos grandes problemas do nosso tempo também é que os jovens estão a buscar fora o que deviam conseguir dentro. Muitos deles estão a procurar amizades que não são favoráveis, porque muitas vezes nós não semeamos neles aquilo que efetivamente era a orientação que eles deviam tomar. Há corações rebeldes? Há, sem dúvida nenhuma. Mas a rebeldia paga-se cara. E por isso nenhum de nós deve desejar que a rebeldia efetivamente seja algo que aconteça conosco ou até com os nossos próprios filhos. Deixem-me correr para ensinar uma outra coisa. Quando nós corremos para o versículo 20, verso 24 do capítulo 6, reparem o que é que diz. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que é que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás ao teu filho, nós éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Um outro modelo de ensino que o Velho Testamento ensina é o ensino memorial. Nós somos fracos para usar a memória. Só usamos a memória quando nos apetece. Sabem? Há uma instrução plena aqui. O povo de Israel está em peregrinação no Egito. Eles estão em peregrinação no deserto. Eles passaram por muitas circunstâncias. E há aqui um apelo grande àquilo que é a presença de Deus na nossa história. É tão bonito quando nós podemos ter uma história para contar aos outros. É tão bonito quando nós temos mais tempo do que simplesmente contar anedotas e temos histórias de Deus na nossa vida para contar aos outros. É tão bonito quando no ambiente familiar as pessoas são capazes de dizer, olha, vamos conversar acerca daquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. Estes são momentos que cada vez mais desaparecem dos lares.
Quando nós somos capazes de dizer, colocar de parte os nossos próprios interesses e conseguirmos estar juntos para conseguir explicar uns aos outros o que é que Deus tem feito na nossa própria vida. O ensino memorial significa trazer Deus à memória. Numa sociedade que está cada vez mais impregnada de valores que são só porcaria. Quando na mente das nossas crianças e dos nossos jovens nós vemos tanta coisa a popular ali que nós sabemos que não tem valor nenhum. Ensinar pela memória é algo fundamental. É lembrar aquilo que tem sido a intervenção de Deus na nossa própria vida. É lembrar aqueles momentos e aqueles espaços em que Deus fez coisas que ninguém mais poderia ter feito. Aqueles momentos em que nós somos lembrados do livramento do Senhor. E o povo de Israel tinha memórias bem frescas daquilo que Deus tinha feito na vida do povo. Será que existem memórias frescas de Deus na tua própria vida? Ou será que isso já é velho? Mas mesmo as coisas velhas marcaram a história. Está na nossa própria família, termos tempo a conversar uns com os outros, lembrando aquilo que Deus fez, são coisas muito bonitas. Esta é uma forma de nós nos fixarmos no tempo presente, lembrando o Deus do passado. E como isso é tão bonito também, para aquilo que é a esperança que nós temos num Deus que continua a fazer história em nós. E é muito interessante isto. Dirás aos teus filhos, nós éramos, mas já não somos. Quantos cristãos se dizem discípulos de Cristo e estão a viver como se não fossem? Quantos cristãos hoje fazem escolhas dentro do seu próprio lar, onde não podem dizer, olha, nós éramos. Sim, nós éramos, mas parece que do ponto de vista da prática continuamos a ser o que éramos. Já não somos, diz o texto. Deus tem intervindo na nossa vida. Deus tem feito coisas bonitas na nossa vida. Nós podemos testemunhar isso. E nós vivemos isso no contexto do lar. Então passar isto para uns para os outros é riqueza espiritual. Conseguir de vez em quando trazer à memória as coisas que Deus tem feito e vivê-las naquele momento, isso é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento daquilo que é a segurança da própria família nos valores de Deus. Era bom que às vezes fôssemos capazes de comer o gelado depois de termos falado sobre a nossa memória. E comermos o gelado não porque acabámos de fofocar na vida de alguém. Era bom que nós fôssemos capazes de transformar os nossos momentos em família. Para que, por exemplo, ao domingo, quando vamos daqui, nós fôssemos capazes de reproduzir alguma coisa daquilo que ouvimos, fosse na escola dominical ou no culto, ou no louvor que nós demos, em vez de comentarmos as coisas que nós vimos que não são boas. Sabem que isto não é só comigo, penso eu nem sei. Mas parece que aos domingos, à hora do almoço, é o momento em que os pastores sentem as orelhas mais quentes. Não sabiam disso? É uma estatística que uma vez disseram-me isso, não sei. Percebem o que estamos a dizer? Trazer Deus à memória, cultivar Deus na memória de cada um de nós, é algo que Deus já esperava que nós fizéssemos. Terceiro lugar é um ensino formal. E deixem-me aqui, isto está em capítulo 31, verso 12 e 13 de Deuteronômio. E diz assim, ajunta o povo, 2 pontos. Está lá escrito, irmãos. Homens, mulheres e meninos. Há uma coisa que o meio evangélico vive que não devia de viver. Esta é a ideia de achar que os valores de Deus têm que ser particularizados. Isto é, às vezes nós achamos que a mensagem de Deus tem que ser reproduzida de forma diferente se estamos a falar de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Eu posso falar-vos alguma coisa sobre isso. Durante 30 anos trabalhei numa organização cristã diretamente com crianças. E às vezes nós exageramos esta questão. Porque às vezes nós ensinamos a palavra de Deus aos mais novos achando que o resultado disso resulta daquilo que nós dizemos ou daquilo que nós fazemos. Então com isso nós estamos a quebrar um princípio da palavra de Deus que é dito de que é o Espírito Santo que na verdade aplica a palavra às nossas vidas. Nós temos com certeza que conseguir fazer com que a palavra seja entendida.
Mas isso não resulta do método, resulta da ação do Espírito Santo. Portanto, não exageremos aqui. E se vocês quiserem, então nesse caso, vejam o que é que era aqui que estava escrito. O Senhor Deus diz, de 7 em 7 anos a lei tinha que ser lida para o povo. E agora reparem, o povo juntava-se todo, homens, mulheres e meninos, e até o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Toda a gente se juntava por ouvir a lei de Deus. Agora imaginem, toda a gente, pequenos e grandes. Estamos a falar também dos pequeninos, dos filhos. Agora, eu não sei quem é que lia a lei, mas se fosse o Moisés a ler, desgraçado dos pequeninos. Porque se é verdade que Moisés tinha um problema de gaguez, eu não sei, não ouvi o Moisés a falar, mas há quem pense que Moisés tinha um problema de gaguez, e se era ele a ler a lei de Deus, meus amigos, meus irmãos, a coisa te ficava dura, não é? E a lei de Deus não se lia assim a correr em 5 minutos. Parece que dá a ideia que Deus não percebe nada de pedagogia. Então ele pede para juntar o povo e os pequeninos inclusive, e eles têm que estar lá sentadinhos a ouvir a leitura da lei de Deus. Parece estranho, não é? Agora reparem o que é que diz o texto a seguir. Qual é o propósito disso? Qual é o potencial que a lei de Deus lida tinha nos corações dos pequenos e dos grandes? Está lá o texto a dizer. Para que ouçam, aprendam, temam ao Senhor no vosso Deus e cuidem das palavras para as cumprir. Isto é, os 4 planos da aprendizagem estão lá. Nós hoje, às vezes somos nós pais os culpados porque os nossos filhos não aprendem as coisas de Deus. Porque achamos que é muito para eles. Olha, os nossos filhos estão tão cansados durante a semana, coitadinhos deles. Quando chegam ao domingo, a gente não lhes pode dar muito alimento, senão eles ficam com uma congestão espiritual. Não é? E às vezes somos nós os responsáveis, porque somos nós que aliviamos a carga. Muitas vezes são os pais que acham que, coitadinhos dos filhos, não podem levar grandes doses espirituais porque aquilo pode lhes fazer mal. O que lhes faz mal é aquilo que eles recebem durante a semana. É muito importante que nós, pais, não sejamos responsáveis pelo desequilíbrio com que os nossos filhos se desenvolvem. Às vezes nós estamos numa competição desenfreada, querendo que os nossos filhos sejam bons músicos, bons isto, bons aquilo, bons tudo. Os nossos filhos correm para tudo. Desde que nós tenhamos dinheiro, a gente mete-os em tudo que é coisa. E às vezes não percebemos que estamos a supervalorizar tudo o que muitas vezes não é fundamental para eles. Porque entramos no campo da competição. O filho do vizinho faz, o meu também tem que fazer. O filho do vizinho tem, então o meu também tem que ter. Avaliem isso. Façam uma avaliação na vossa própria vida. O investimento que tu estás a fazer na vida dos teus filhos, pelo menos, tem equilíbrio no que diz respeito àquilo que é o alimento da sua própria alma? Tem equilíbrio? É porque é isso que Deus espera, não sou eu que estou a dizer. É isso que Deus espera. Por isso, meus irmãos, quero terminar aqui para dizer uma coisa muito importante. Aliás, nem sei se é importante o que eu estou a dizer, pelos vistos. As coisas têm a sua importância, não é tanto na emissão, é na recepção. Por isso, é o Senhor que está a falar connosco esta manhã, eu digo. Nós precisamos de viver uma outra realidade do que aquela que nos é oferecida. Nós precisamos de viver a realidade de Deus no contexto mais íntimo da nossa própria casa, nosso próprio lar. Ensinar de uma forma informal, ensinar de uma forma memorial e ensinar de uma forma formal, em que nós juntamos as pessoas do nosso lar para viver a realidade de Cristo dentro da nossa própria família. E deixem-me dizer uma coisa. Os pais têm de ocupar-se mais com as tarefas do coração e da alma.
Será que é isso que tu estás a fazer enquanto pai? Será que tu estás a subsidiar muito mais aquilo que são os desafios do corpo, da educação, etc, etc? Ou estás preocupado em realmente dares aos teus filhos aquilo que a escola não lhes dá, que os amigos não lhe dão, que ninguém mais dá? Nem tampouco a igreja. Porque há muitos pais que transferem para a igreja aquilo que é a sua própria responsabilidade. Muitos pais acham que é durante o domingo da manhã que o coração dos seus filhos deve ser pastoreado. E não é verdade, não é isto que Deus diz. A igreja é um complemento à educação espiritual que cada um de nós deve fazer na família. A igreja dá aquilo que efetivamente os pais poderão não dar, mas não é substitutivo. Por isso, a igreja e o lar estão juntos, ou devem caminhar juntos. Devem andar lado a lado, para tentar preencher aquilo que, na verdade, nem sempre conseguimos fazer enquanto pais. Por outro lado, a forma mais segura de preparar os nossos filhos para enfrentar o lado de fora do lar é equipá-los do lado de dentro do lar. É isso que Deus pede de nós. E não só em relação à relação dos pais, mas também dos irmãos. Marido e esposa, toda a gente que habita o lar é responsável pela construção desse lar. É responsável pelos valores de Deus no lar. Por isso, nós temos que perceber que é absolutamente importante darmos ouvidos à voz de Deus. Esta voz de Deus vem da história, mas ela está perfeitamente representada na pessoa do seu Filho Jesus. Quando lemos os Evangelhos percebemos que o Senhor Jesus passou por isto. É por isso que em Lucas 2,52 nós vemos que crescia Jesus em estatura, mais quê? Em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Jesus cresceu intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Deus vai pedir, em primeiro lugar, responsabilidades a todos nós. A família não é uma relação de marido e esposa sem que seja uma relação de pais e filhos, sem que seja uma relação de irmãos, etc, etc. Estamos juntos para construir isso. Por outro lado, deixem-me terminar com uma afirmação pouco agradável, mas esta é a verdade. Lamentavelmente, muitos pais perdem os seus filhos onde os deveriam ter ganho. Deus, em primeiro lugar, coloca os filhos no nosso arregaço para os prepararmos para eles poderem depois enfrentar a sociedade, enfrentar o mundo. E deixem-me dar aqui uma palavra final, um apelo para os mais novos. Vocês às vezes acham que o que está lá fora é que é bom. O que os outros fazem é que é bom. Mas não se esqueçam, não é isso que vos vai dar a força do coração e da alma para enfrentarem a vida. O Senhor continua a ter razão. O que está lá escrito para o povo de Israel é para os nossos dias hoje. Muito mais quando a sociedade nos está a comprimir de tal forma o lar, que a coisa é séria. Vocês, pais, não estão a ser chamados à responsabilidade de cuidarem da sociedade, sem que cuidem do lar. A sociedade vai ser ajudada pelos filhos que vocês criam. Se criarem filhos capazes de enfrentar as dificuldades, é aí que a sociedade vai ganhar. É na construção de pessoas que têm a alma de Deus e o coração de Deus. Então, junte-se com a sua família e perceba se isto está a acontecer ou não.
Não são instruções do pastor, não são instruções da igreja, são instruções de Deus. Ensine, viva a realidade de Deus no seu lar do ponto de vista da memória, do ponto de vista da informalidade e do ponto de vista do poder da palavra que está nas nossas mãos. Deus abençoe. Amém. Enquanto ainda meditamos naquilo que acabamos de ouvir e podemos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos cantar essa canção que diz que as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, elas podem ser vencidas no poder do amor de Jesus, no poder daquele que nos cuida. Portanto, se no teu coração, assim como no meu, o Senhor te mostrou uma fraqueza, uma dificuldade ou um desafio a vencer, eu convido a colocar a tua vida diante do Senhor nesse momento e ainda orar em forma de canção, para que o Senhor venha nos transformar e nos leve a lugares altos pelo seu poder. No poder do teu amor.
contigo voarei no poder do teu amor, junto a ti. Continuamos em oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio e meditamos um pouco mais sobre isso. Que o Senhor venha nos transformar. Pai querido, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor seja conosco. Vem transformar, Senhor, o nosso ser. Atrai-nos para Ti, Jesus, no centro do nosso coração, no centro do nosso lar, no centro dessa comunidade, da igreja que Te serve, Senhor, no centro dessa cidade, desse país, e que o Senhor seja, a partir de nós, o centro de tudo, Senhor. Transforma a nossa mente, renova, Senhor, a nossa mente pela Tua palavra e pelo Teu querer, e que assim nós possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nós Te damos graças, pedimos que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Enquanto orávamos, o Senhor colocou um pensamento que pediu que eu passasse para vocês.